No coração da Sierra Nevada, na Califórnia, onde penhascos de granito perfuram o céu e sequoias ancestrais protegem a paisagem há milênios, encontra-se um dos santuários naturais mais espetaculares da Terra. Aqui, em um reino onde cachoeiras imponentes despencam em vales esmeralda e prados alpinos se estendem até o infinito, a natureza revela sua sinfonia mais extraordinária. O Parque Nacional de Yosemite abrange quase 3.000 quilômetros quadrados de natureza intocada, uma catedral viva, onde as estações orquestram uma dança eterna de sobrevivência, adaptação e renascimento. Do silêncio gélido do inverno ao despertar explosivo da primavera, da fartura do verão à colheita final do outono, esta terra se transforma por meio de ciclos que moldaram incontáveis gerações de vida selvagem. Os monólitos de granito de El Capitan e Half Dome permanecem como testemunhas silenciosas de um ritmo ancestral que governa todas as criaturas dentro desses limites sagrados. No auge do inverno, quando a neve cobre as terras altas e as temperaturas caem abaixo de zero, apenas as espécies mais resistentes sobrevivem. A primavera chega como uma revelação, derretendo as cadeias de gelo que definiam a paisagem e despertando a vida latente em cada rachadura e fenda. O verão transforma Yosemite em um paraíso de abundância, onde prados transbordam de flores silvestres e riachos fluem cristalinamente, devido ao derretimento da neve. Mesmo nesta época de abundância, a luta pela sobrevivência continua, enquanto predadores e presas se envolvem em sua dança eterna. Enquanto os dedos dourados do outono pintam a paisagem em tons brilhantes, as criaturas precisam mais uma vez se preparar para o abraço rigoroso do inverno, reunindo recursos e energia para os longos meses que virão. Este é um mundo onde cada estação traz seus próprios desafios e oportunidades, onde a sobrevivência depende do momento perfeito, do instinto inabalável e da capacidade de se adaptar às demandas em constante mudança da natureza. Bem-vindo a Yosemite, onde a roda das estações gira infinitamente e a vida selvagem deve dominar a arte de viver cada transformação. Dentro dos limites de Yosemite, um drama ancestral se desenrola diariamente, tão antigo quanto a própria vida. Predadores perseguem suas presas por florestas de pinheiros e abetos, enquanto herbívoros buscam o delicado equilíbrio entre alimentação e sobrevivência. Os diversos ecossistemas do parque criam uma complexa rede de interações, onde cada espécie desempenha um papel crucial na manutenção desse delicado equilíbrio que existe há milhares de anos. Os confrontos aqui não se limitam à sobrevivência, mas à continuidade de linhagens que remontam a eras geológicas. Pumas vagam silenciosamente pelas florestas iluminadas pela lua, seus olhos âmbar perscrutando o menor movimento. Ursos negros avançam pesadamente pelas pastagens. Seus corpos enormes escondem velocidade e agilidade surpreendentes. Coiotes formam matilhas estratégicas, seus gritos assombrosos ecoando nas paredes de granito, enquanto coordenam suas caçadas com a precisão nascida da necessidade. No entanto, Yosemite não é apenas um campo de batalha. É também um santuário onde as espécies encontram refúgio, onde os feridos podem se curar e os cansados podem descansar. As diversas elevações do parque criam microclimas que sustentam uma incrível diversidade de vida, desde o fundo do vale, a 1.200 metros, até as zonas alpinas acima de 3.000 metros. Cada zona de elevação
Abriga diferentes comunidades de plantas e animais, criando um mosaico vertical de vida que muda drasticamente com as estações do ano. As migrações sazonais em Yosemite rivalizam com as de qualquer ecossistema da Terra. Com a chegada do inverno, os animais migram para altitudes mais baixas, onde o alimento é mais abundante e as temperaturas mais amenas. A primavera desencadeia grandes movimentos ascendentes, à medida que os animais seguem a linha de neve que recua para acessar novos pastos e áreas de reprodução. Essas migrações não são peregrinações aleatórias, mas jornadas precisamente cronometradas, aprimoradas ao longo de incontáveis gerações. Na silenciosa catedral da paisagem invernal de Yosemite, onde a neve abafa o som e transforma terrenos familiares em um mundo estranho, uma sombra se move com uma graça letal. O puma, conhecido localmente como puma, emerge como o predador mais formidável do inverno. Sua pelagem fulva se mistura perfeitamente com os tons dourados da grama adormecida e do granito desgastado pelo tempo. Um puma adulto atravessa cuidadosamente uma crista nevada. Suas patas enormes como raquetes de neve naturais, distribuindo seu corpo de 54 quilos pela superfície traiçoeira. Sua respiração cria pequenas nuvens no ar gélido enquanto ele para, com os sentidos atentos às mudanças mais sutis em seu ambiente. O inverno minou a abundância dos meses mais quentes, concentrando suas presas em padrões previsíveis, que aprendeu a explorar com eficiência letal. O território do puma cobre quase 80 quilômetros quadrados de terreno acidentado, um domínio que ele patrulha com devoção religiosa. O inverno a força a expandir sua área de caça, à medida que os veados migram para altitudes mais baixas, seguindo trilhas ancestrais forjadas por gerações de animais ungulados, em busca de abrigo. Ela entende esses padrões perfeitamente, posicionando-se ao longo das trilhas de caça, onde o sucesso é mais provável. Sua estratégia de caça durante os meses de inverno se torna uma aula magistral de paciência e precisão. Ao contrário das caçadas oportunistas de verão, a caçada no inverno exige planejamento cuidadoso e economia de energia. Uma única caçada fracassada pode significar a diferença entre a sobrevivência e a fome quando a presa é escassa, e o gasto de energia deve ser cuidadosamente calculado. As adaptações físicas do puma para a caça no inverno são notáveis. Suas garras retráteis proporcionam tração superior em superfícies geladas, enquanto seus posteriores musculosos geram potência explosiva para o salto final. Sua visão noturna aprimorada permite que ele cace com eficácia durante as longas noites de inverno, quando muitas presas estão mais ativas. Descendo por um prado nevado, onde pegadas de veados cruzam a superfície imaculada, o puma personifica a essência da sobrevivência no inverno em Yosemite. Sua presença molda o comportamento de todas as criaturas em seu território, do veado mais cauteloso ao menor roedor. Nesta estação rigorosa, ele representa tanto a beleza quanto a natureza implacável. Enquanto um leão da montanha espreita silenciosamente pela paisagem nevada, o chamado agudo de um gaio de Steller corta o ar invernal como um sino de cristal. Esta ave extraordinária, com sua impressionante plumagem azul e preta e sua distinta cabeça com crista, domina a arte de prosperar nas duras condições do inverno de Yosemite, graças à sua inteligência, adaptabilidade e cooperação social. Um gaio de Steller macho pousa no galho nevado de um imponente pinheiro ponderosa, com um olhar atento percorrendo o solo da floresta, em busca de qualquer oportunidade. Suas penas azuis brilhantes parecem quase luminescentes contra a paisagem monocromática do inverno. Um toque de cor que desafia a paleta austera da estação. Ao contrário de muitas espécies de aves que migram para climas mais quentes, o gaio de Steller
decidiu ficar, transformando os desafios do inverno em vantagens por meio de adaptações comportamentais notáveis. A estratégia de sobrevivência do Gaio depende de sua memória excepcional e de suas habilidades de planejamento. Durante os meses de outono, ele armazena milhares de sementes e nozes em locais escondidos por todo o seu território, criando uma rede de reservas alimentares que lhe permitirá sobreviver aos escassos meses de inverno. Sua memória espacial é tão precisa que ele consegue localizar esses esconderijos, mesmo quando estão enterrados sob vários metros de neve, usando pontos de referência e mapas mentais que desafiariam o mais sofisticado sistema de GPS. O inverno transforma o Gaio de Stellar em um onívoro oportunista, expandindo sua dieta para incluir qualquer alimento que forneça calorias e nutrientes essenciais. Ele saqueia os esconderijos de outros animais, desde bolotas de pica-paus até sementes de esquilos. Seu bico poderoso pode quebrar as nozes mais duras, enquanto suas patas ágeis lhe permitem manipular alimentos com uma destreza surpreendente. Quando um gaio descobre uma rica fonte de alimento, outros rapidamente tomam conhecimento da descoberta por meio de um sofisticado sistema de comunicação de chamados e linguagem corporal. O gaio representa o triunfo da inteligência sobre a adversidade. Sua presença na paisagem invernal de Yosemite serve como um lembrete de que a sobrevivência muitas vezes não depende de tamanho ou força, mas da capacidade de se adaptar, aprender e prosperar diante de desafios aparentemente impossíveis. Nas profundezas de uma floresta nevada, onde pinheiros centenários estendem seus galhos em direção a um céu cor de estanho, outra criatura dominou a arte de desaparecer completamente. A lebre da neve, com sua notável transformação sazonal e velocidade explosiva, representa uma das soluções mais elegantes da natureza para a sobrevivência no inverno, no ambiente desafiador de Yosemite. Sua pelagem branca de inverno o torna quase invisível contra o fundo imaculado. Seus olhos grandes e escuros estão sempre alertas, procurando por qualquer sinal dos predadores que os consideram sua presa favorita no inverno. A transformação de sua pelagem marrom de verão para esta camuflagem perfeita de inverno representa uma das adaptações sazonais mais espetaculares do reino animal. Suas enormes patas traseiras, das quais deriva o nome, evoluíram para raquetes de neve naturais, permitindo-lhe atravessar neve profunda com notável eficiência. Pelos densos crescem entre os dedos, proporcionando isolamento e melhor tração em superfícies geladas. A estratégia de sobrevivência da lebre baseia-se numa combinação de camuflagem, velocidade e um profundo conhecimento do seu território. Ao contrário de muitos herbívoros, que precisam migrar para encontrar alimento, a lebre da neve adaptou-se para extrair o máximo de nutrientes dos materiais lenhosos disponíveis durante o inverno. Sua presença na paisagem de inverno é um elo crucial na cadeia alimentar de Yosemite. Representa uma fonte vital de proteína para inúmeros predadores, de pumas a corujas e falcões. Sua abundância ou escassez afeta diretamente a sobrevivência de muitas espécies carnívoras, tornando-a uma espécie-chave no ecossistema de inverno do parque. Sua figura branca desaparece na floresta como um fantasma, deixando apenas leves pegadas na neve para marcar sua passagem. O inverno em Yosemite testa a capacidade de cada criatura de se adaptar, sobreviver e prosperar em condições que desafiariam a mais sofisticada tecnologia humana. Da perseguição paciente do leão da montanha à impressionante transformação da lebre da neve, cada espécie desenvolveu estratégias únicas que lhes permitem não apenas sobreviver, mas prosperar em um dos ambientes mais exigentes da natureza. À medida que o inverno rigoroso começa a diminuir e os primeiros raios de sol penetram a paisagem nevada de Yosemite,
uma figura enorme desperta em uma toca escondida na encosta, sob as raízes de um carvalho centenário. O urso negro americano, após meses de hibernação alimentado apenas pela gordura corporal armazenada, emerge em um mundo transformado pela promessa da primavera. Um urso negro macho adulto, pesando quase 180 quilos, apesar do jejum de inverno, abre caminho pela entrada de sua toca com uma graça surpreendente para uma criatura tão grande. Sua pelagem negra, densa e brilhante, reflete a luz do sol da primavera, revelando tons de castanho e castanho que refletem a diversidade genética de sua espécie. Seus olhos pequenos e inteligentes piscam rapidamente enquanto se adaptam à luz após meses de escuridão, enquanto seu nariz, sensível, começa imediatamente a catalogar os inúmeros aromas que transmitem informações sobre as mudanças das estações. O aparecimento do urso marca uma das transformações mais notáveis da natureza. Durante os 5 meses de hibernação, seu corpo realizou feitos milagrosos de preservação e adaptação. Sua frequência cardíaca caiu para apenas 8 batimentos por minuto, enquanto sua respiração desacelerou para uma vez a cada 45 segundos. Seus rins praticamente pararam de funcionar, reciclando resíduos em proteínas úteis. Ele perdeu quase 30% do peso corporal, mas sua massa muscular permaneceu notavelmente intacta, graças a adaptações fisiológicas únicas que os pesquisadores médicos ainda não conseguem compreender. A chegada da primavera desperta uma necessidade urgente de repor suas escassas reservas de energia. Sua prioridade é água, e ele se dirige a um riacho próximo, inchado pela neve derretida, para beber abundantemente enquanto seu corpo começa a reativar sistemas adormecidos há meses. Seu sistema digestivo, praticamente paralisado durante a hibernação, precisa gradualmente retornar à plena função enquanto ele começa a procurar os brotos tenros e as folhas verdes precoces que constituirão sua dieta inicial de primavera. O comportamento de forrageamento do urso demonstra inteligência e memória notáveis. Ele se lembra da localização de áreas produtivas de alimentação de anos anteriores, seguindo trilhas antigas até prados, onde repolho fedorento e cebolas selvagens estarão entre as primeiras plantas a brotar. Suas garras poderosas, perfeitamente adaptadas para cavar, extraem raízes e tubérculos que armazenaram energia durante os meses de inverno. Sua presença na paisagem primaveril atua como predador e engenheiro de ecossistemas. Embora os ursos negros sejam predominantemente onívoros, a fome na primavera pode levá-los a caçar veados recém-nascidos e filhotes de alce. Sua velocidade e agilidade surpreendentes os tornam predadores formidáveis quando surge a oportunidade. Mais comumente, atuam como importantes dispersores de sementes, pois seus sistemas digestivos espalham as sementes de plantas produtoras de frutas vermelhas por grandes distâncias. O comportamento social do urso durante a primavera torna-se cada vez mais complexo à medida que a época de acasalamento se aproxima. Os machos estabelecem territórios que defendem com veemência, enquanto as fêmeas com filhotes do ano anterior enfrentam o desafio de proteger seus filhotes dos machos, que podem vê-los como competidores por recursos ou oportunidades reprodutivas. Erguendo-se sobre as patas traseiras para investigar um cheiro interessante, o urso negro de quase 2,5 metros de altura personifica a força e a resiliência que caracterizam o despertar primaveril de Yosemite. Sua saída bem-sucedida da hibernação representa um triunfo sobre um dos maiores desafios da natureza: a capacidade de sobreviver meses sem comida, água ou abrigo contra os elementos. Enquanto o urso negro empreende sua busca urgente por sustento, outra criatura percorre a paisagem primaveril com diferentes desafios e oportunidades: o veado mula,
com suas distintas orelhas grandes e constituição elegante, representa o delicado equilíbrio entre vulnerabilidade e resiliência que caracteriza a vida herbívora no ecossistema dinâmico de Yosemite. Uma corça preencaminha cuidadosamente por um prado onde tufos de grama verde emergem da neve que recua como ilhas de esperança em um mar branco. Sua rica pelagem marrom, agora começando a perder os densos pelos de inverno, revela essa pelagem lisa do verão por baixo. Suas orelhas grandes e móveis giram e rotacionam constantemente, criando um sofisticado sistema de alerta precoce que pode detectar o menor som de perigo iminente. A gestação de uma corça acrescenta urgência às suas atividades primaveris. O filhote em desenvolvimento dentro dela representa o ápice da temporada de acasalamento do outono anterior, quando temperaturas amenas e comida abundante criaram condições ideais para a reprodução. Seu corpo carregou essa carga preciosa pelos rigorosos meses de inverno. E agora, ela precisa encontrar a nutrição adequada para sustentar sua própria recuperação e os estágios finais do desenvolvimento fetal. Sua estratégia de alimentação na primavera exige um equilíbrio cuidadoso entre nutrição e segurança. Os brotos tenros que emergem com temperaturas mais altas fornecem nutrientes essenciais que faltam durante os meses de inverno, mas o pastoreio em pastagens abertas o expõe a predadores que também sentem mais fome após a temporada de inverno rigoroso. Ele alterna entre períodos curtos e intensos de alimentação e períodos de alerta, e sua sobrevivência depende de decisões rápidas e reflexos extremamente rápidos. O conhecimento que a corça tem do seu território torna-se crucial durante este período vulnerável. Ela identificou inúmeros locais potenciais para o parto, lugares isolados onde pode dar à luz e esconder os seus filhotes durante as suas primeiras e mais vulneráveis semanas de vida. Esses locais devem proporcionar abrigo adequado, proximidade com água e rotas de fuga caso predadores descubram a sua babá secreta. Seu comportamento social durante a primavera reflete a dinâmica complexa da sociedade dos cervos. Enquanto o inverno os obriga a se associar a outros cervos em manadas protetoras, a primavera os incentiva a retornar a grupos menores e mais flexíveis, que podem se mover rápida e discretamente pelo ambiente. Fêmeas prenhes frequentemente se separam completamente da manada principal, buscando a solidão necessária para uma reprodução bem-sucedida. Os hábitos de alimentação dos veados, na primavera, desempenham um papel crucial na formação das comunidades vegetais de Yosemite. Suas preferências alimentares seletivas influenciam quais plantas prosperam e quais têm dificuldade para se estabelecer no ambiente competitivo da primavera. Eles agem como um cortador de grama vivo, controlando certas espécies de plantas enquanto permitem que outras prosperem. Sua aguçada percepção das mudanças sazonais lhe permite cronometrar suas atividades com notável precisão. Ela sabe instintivamente quando os primeiros brotos tenros surgirão, quando as fontes de água se tornarão confiáveis e quando os padrões de atividade dos predadores mudarão com a mudança das horas do dia. Esse conhecimento, transmitido por gerações de experiência em sobrevivência, confere à sua espécie a vantagem necessária para prosperar em um dos ambientes mais desafiadores da natureza. Levantando a cabeça de repente, com todos os músculos tensos e alertas, o veado-mula personifica a essência da sobrevivência na primavera em Yosemite. Sua graça sob pressão, sua capacidade de encontrar sustento em uma paisagem que ainda se recupera do rigor do inverno, e sua dedicação em garantir a sobrevivência de sua espécie o tornam uma das criaturas mais admiráveis do diversificado ecossistema do parque. Bem acima dos prados primaveris, onde veados mula pastam cautelosamente,
Um míssil vivo corta o ar cristalino com uma precisão de tirar o fôlego. O falcão peregrino, considerado o animal mais rápido da Terra, representa o ápice da predação aérea e a personificação do retorno da primavera nas paisagens verticais de Yosemite. Um falcão peregrino adulto pousa em uma saliência estreita no alto da encosta granítica de El Capitan. Seu dorso cinza ardósia e suas marcas faciais distintas criam uma silhueta perfeita contra o imponente muro de pedra. Seus olhos com bordas amareladas, capazes de detectar movimentos a distâncias que desafiariam os binóculos mais potentes, examinam o vale abaixo com a paciência de um caçador experiente. A presença do falcão nesses penhascos imponentes representa um dos maiores sucessos de conservação, já que sua espécie se recuperou da quase extinção e reconquistou seu lugar de direito no ecossistema de Yosemite. A estratégia de caça primaveril do falcão aproveita o aumento da atividade de aves migratórias que passam pelos vales e terras altas de Yosemite. Suas presas preferidas incluem rolas bravas, pombos de cauda anelada e diversas aves aquáticas que seguem antigas rotas migratórias pela Serra Nevada. A migração primaveril representa um banquete móvel que o falcão aprendeu a explorar com eficiência letal. Suas adaptações físicas para a caça em alta velocidade são verdadeiramente notáveis. Seu corpo aerodinâmico, com asas pontiagudas e constituição aerodinâmica, permite que ele atinja velocidades superiores a 385 km por hora durante seu mergulho característico de caça, conhecido como inclinação. Seu sistema respiratório inclui sacos de ar especializados, que mantêm o fluxo de oxigênio mesmo em velocidades extremas, enquanto seu sistema circulatório previne desmaios durante as intensas forças G, geradas por suas manobras aéreas. Sua presença no ecossistema primaveril de Yosemite cumpre múltiplas funções ecológicas. Como predador de topo, ajuda a manter populações de presas saudáveis, eliminando aves fracas, doentes e incautas. Seu comportamento territorial também influencia a distribuição e o comportamento de outras espécies de aves, criando uma complexa rede de interações que molda toda a comunidade aviária. A recuperação do falcão quase extinto representa um dos sucessos de conservação mais inspiradores na gestão da vida selvagem americana. Décadas de proteção cuidadosa, programas de reprodução em cativeiro e restauração de habitats permitiram que essas magníficas aves recuperassem seus territórios ancestrais e reassumissem seu papel de donas do céu. A presença deles nos lembra que mesmo as espécies mais ameaçadas podem se recuperar se receberem a proteção e o respeito que merecem. Enquanto falcões peregrinos dominam as alturas e veados mula percorrem os prados, um pequeno anfíbio anuncia a chegada da primavera com uma voz que transcende consideravelmente o que seu tamanho diminuto sugere. A perereca do Pacífico, do tamanho de um polegar humano, representa uma das espécies mais importantes, embora frequentemente negligenciadas, de Yosemite, servindo como predador e presa na complexa teia de relações primaveris. Um macho de perereca do Pacífico pousa em uma pedra de granito, ao lado de um riacho transbordado pela neve derretida. Sua pele verde clara, que pode mudar de cor para combinar com o ambiente ao redor, brilha com a umidade que sobe da água. Apesar de pesar menos de 28 gramas, sua voz pode ser ouvida por quase 1,6 quilômetros, tornando-a um dos animais mais barulhentos do parque. O surgimento do sapo da dormência de inverno marca uma transição crucial nos ecossistemas aquáticos de Yosemite. O aumento das temperaturas da primavera desencadeia um despertar fisiológico notável. A temperatura do seu corpo aumenta e seus sistemas retornam à atividade total.
Sua atividade alimentar ajuda a controlar populações de insetos que poderiam atingir níveis de pragas, o que os torna um importante aliado na manutenção do equilíbrio ecológico. Seu papel como espécie de presa se torna igualmente importante durante a primavera, quando muitos predadores procuram repor as reservas de energia esgotadas durante o inverno. A pele do sapo serve mais do que apenas como camuflagem. Funciona como um sofisticado sistema de monitoramento ambiental. Sua pele permeável absorve oxigênio diretamente do ar e da água, mas também o torna extremamente sensível a toxinas e poluentes ambientais. Sua presença em grande quantidade indica água e qualidade do ar limpos, tornando-o um importante indicador da saúde dos ecossistemas. As harmonias e ritmos complexos de suas canções desempenham múltiplas funções além de simplesmente atrair parceiros, como estabelecer território, reconhecer espécies e coordenar atividades reprodutivas em toda a população. À medida que seu estômago se esvazia e ele se acomoda em um silêncio alerta, atento às respostas de potenciais parceiros, a perereca do Pacífico representa a espécie-chave, muitas vezes esquecida, que torna possível a fauna mais carismática de Yosemite. Sua reprodução bem-sucedida durante a primavera estabelece as bases para uma complexa rede de relações predador-presa, que sustentará o ecossistema nas próximas estações. A primavera em Yosemite representa renovação, renascimento e o triunfo da vida sobre a adversidade. Da notável saída da hibernação do urso negro aos chamados urgentes de reprodução da perereca, cada espécie demonstra adaptações únicas que lhes permitem aproveitar a breve janela de oportunidade e abundância da primavera. Sob a luz dourada de um nascer do sol de verão em Yosemite, uma sombra se move fluidamente por um prado pontilhado de flores silvestres. O lobo cinzento, após décadas de ausência, começou a recuperar seu território ancestral na Sierra Nevada, trazendo consigo o poder primordial e a sabedoria ecológica que outrora moldaram estas montanhas. Sua presença representa não apenas a sobrevivência individual, mas o potencial de restauração de uma das relações predador-presa mais importantes da natureza. A fêmea alfa de uma pequena matilha pesa quase 39 quilos, e seu pelo cinza prateado ondula vigorosamente enquanto ela se move pela grama alta com intenção predatória. Seus olhos âmbar, inteligentes e calculistas, examinam a pradaria em busca de qualquer vestígio das espécies de presas que se multiplicaram descontroladamente durante a longa ausência do lobo. Suas mandíbulas poderosas, capazes de exercer uma pressão superior a 700 quilos por centímetro quadrado, representam o ápice de milhões de anos de refinamento evolutivo. A abundância do verão proporciona à alcateia condições ideais de caça. Longas horas de luz do dia e temperaturas amenas permitem sessões de caça mais longas, enquanto a diversidade de presas atinge seu pico anual. Populações de veados e alces, concentradas em prados e vales exuberantes, oferecem oportunidades para a caça coordenada em alcateia, que torna os lobos predadores tão eficazes. A estrutura social da matilha demonstra notável complexidade e cooperação. O par alfa lidera por meio de uma combinação de dominância, experiência e tomada de decisões que garante a sobrevivência e o sucesso da matilha. Cada membro desempenha um papel específico, desde batedores que localizam presas até caçadores que realizam ataques coordenados, que abatem animais muito maiores que os seus. A estratégia de caça de verão do lobo envolve observação atenta e planejamento cuidadoso. Ao contrário da caça oportunista de muitos predadores, as matilhas empregam um planejamento tático sofisticado que pode envolver horas de observação e posicionamento antes do início do ataque. Elas estudam os padrões comportamentais de suas presas, identificam os indivíduos mais fracos
e coordenam seu ataque com precisão militar. Sua presença no ecossistema desencadeia efeitos em cascata, que vão muito além da simples relação predador-presa. O medo da predação por lobos altera o comportamento dos herbívoros, reduzindo sua pressão de pastoreio em áreas sensíveis e permitindo a recuperação da vegetação. Esse fenômeno, conhecido como paisagem do medo, demonstra como os predadores de topo podem influenciar ecossistemas inteiros com sua mera presença. O comportamento do lobo em sua toca durante o verão concentra-se na criação dos filhotes do ano. Geralmente de 4 a 6 indivíduos que representam o futuro da matilha. A toca, cuidadosamente selecionada por sua segurança e proximidade com a água, torna-se o centro das atividades da matilha durante os meses críticos do verão. Toda a matilha participa da criação dos filhotes, com membros subordinados atuando como caçadores, guardiões e professores da próxima geração. Seu sistema de comunicação inclui uma sofisticada gama de vocalizações, linguagem corporal e marcação de cheiros, que permite a coordenação da matilha em vastos territórios. O uivo do lobo, talvez o som mais icônico da natureza, desempenha múltiplas funções, incluindo reunir a matilha, identificar territórios e se comunicar a longa distância, podendo atravessar quilômetros pelos vales de Yosemite. O retorno do lobo a Yosemite representa um dos objetivos de conservação mais ambiciosos e controversos. O desaparecimento de sua espécie da região no início do século XX alterou radicalmente a estrutura e o funcionamento do ecossistema. Seu possível retorno oferece a possibilidade de restaurar a dinâmica natural predador-presa, ausente por quase um século. Parada à beira de um bosque de álamos, com os membros de sua matilha espalhados em uma formação coordenada que evoca milhares de anos de refinamento evolutivo, a loba cinzenta personifica o espírito selvagem que outrora definiu o oeste americano. Sua presença, seja ela permanente ou temporária, serve como um lembrete do que Yosemite poderia se tornar com a restauração de seu predador de topo. Enquanto o lobo domina os vales e prados, outra criatura domina o terreno, aparentemente inóspito, dos picos mais altos de Yosemite. O carneiro selvagem da Sierra Nevada, com seus magníficos chifres curvos e agilidade mortal, representa uma das espécies mais especializadas e ameaçadas de extinção do parque, perfeitamente adaptada à vida no ar rarefeito e nos penhascos escarpados da zona alpina. Um carneiro adulto se destaca contra o céu azul em uma estreita saliência a 3.000 metros acima do nível do mar. Seus enormes chifres se curvam em espirais perfeitas, um testemunho de anos de crescimento e sobrevivência em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. Seu corpo musculoso, pesando quase 90 quilos, parece impossivelmente equilibrado em um afloramento de granito, largo o suficiente apenas para seus cascos. Sua espessa pelagem marrom acinzentada fornece isolamento contra as temperaturas extremas comuns em grandes altitudes, enquanto sua notável capacidade pulmonar permite que ele funcione eficientemente em um ar que contém metade do oxigênio disponível ao nível do mar. Os cascos especializados do carneiro selvagem representam uma das adaptações mais perfeitas da natureza para a vida nos penhascos. Cada casco consiste em uma camada externa rígida, que envolve uma almofada macia e emborrachada, que proporciona tração excepcional em superfícies lisas de granito. A estrutura bipartida do casco permite que ele agarre as menores irregularidades da face rochosa, possibilitando-lhe atravessar terrenos que desafiariam os escaladores humanos mais habilidosos. A curta estação de crescimento do verão na zona alpina cria uma janela estreita de oportunidade para o carneiro selvagem. Prados e encostas que permanecem soterrados pela neve durante 8 meses por ano ganham vida com a chegada das temperaturas quentes, proporcionando um período breve,
mas crucial, de forragem abundante. Flores silvestres, gramíneas e juncos alpinos precisam completar seus ciclos de vida em apenas alguns meses, criando uma competição intensa por recursos entre os herbívoros que dependem deles. A estratégia de alimentação de verão do carneiro selvagem exige movimentação constante por vastos territórios, acompanhando a linha de neve que recua, acessando vegetação fresca à medida que esta se torna disponível. Seu sistema digestivo especializado permite que ele extraia o máximo de nutrientes das escassas plantas de altitude que constituem sua dieta. Sua capacidade de sobreviver em vegetação inadequada para a maioria dos outros ungulados demonstra a notável eficiência de seus processos metabólicos. Seu comportamento social durante o verão gira em torno do estabelecimento de hierarquias de dominância que determinarão os direitos reprodutivos durante a temporada de acasalamento no outono. Confrontos espetaculares de cabeçadas entre carneiros rivais representam algumas das demonstrações mais impressionantes de força e determinação no reino animal. Essas batalhas podem durar horas, com o estrondoso estalo de chifre contra chifre ecoando pela paisagem alpina como tiros. A sobrevivência dos carneiros selvagens nas terras altas de Yosemite depende de seu profundo conhecimento de rotas de fuga e áreas de refúgio. Quando ameaçados por predadores como pumas, eles conseguem navegar por penhascos e terrenos rochosos com velocidade e precisão impressionantes. Sua capacidade de saltar distâncias de 6 metros na horizontal e cair 6 metros na vertical em saliências estreitas transforma a paisagem vertical em uma rede rodoviária tridimensional. Seu papel como espécie-chave no ecossistema alpino vai além da simples expressão de pastoreio. Seus movimentos pela paisagem ajudam a distribuir sementes de plantas alpinas para novos locais, enquanto sua presença influencia o comportamento de predadores e competidores nas terras altas. Seus padrões de pastoreio ajudam a manter o delicado equilíbrio entre diferentes comunidades de plantas que caracteriza ecossistemas alpinos saudáveis. A recuperação do carneiro selvagem da quase extinção representa uma das conquistas mais desafiadoras em termos de conservação. Surtos de doenças, perda de habitat e pressão de caça reduziram a população da Serra Nevada para menos de 100 indivíduos na década de 1970. Iniciativas intensivas de manejo, incluindo monitoramento de doenças, restauração de habitat e manejo populacional cuidadoso, aumentaram gradualmente a população, embora a espécie permaneça criticamente ameaçada. A presença deles nas regiões alpinas de Yosemite serve como um lembrete da incrível diversidade de vida que pode existir quando as espécies recebem a proteção e o habitat de que precisam para sobreviver, enquanto o carneiro selvagem domina os picos altos. O verão em Yosemite representa o auge da atividade biológica, quando a abundância sazonal sustenta as comunidades de vida selvagem mais diversas e ativas do ano. Do retorno dos lobos às suas áreas de caça ancestrais ao domínio dos carneiros selvagens em terrenos acidentados, cada espécie demonstra adaptações únicas que lhes permitem aproveitar a breve janela de abundância do verão enquanto se preparam para os desafios que virão. À medida que as primeiras geadas do outono tornam os prados de Yosemite prateados e as árvores decíduas iniciam sua espetacular transformação em dourado e carmesim, uma presença lendária varre a paisagem com determinação e urgência. O urso, cinzento, embora ausente da Califórnia há quase um século, representa o fantasma do outono passado e o potencial para uma futura restauração. Sua forma imponente, pesando até 270 quilos, personifica o espírito selvagem que outrora definiu os meses de outono da Sierra Nevada. Ursa,
cinzenta emerge de um denso matagal de manzanita. Sua corcova característica, ondulando vigorosamente, move-se com uma graça surpreendente para uma criatura tão enorme. Sua espessa pelagem marrom acinzentada, da qual deriva o nome da espécie, reflete a luz dourada do sol de outono. Cada pelo com pontas prateadas cria um efeito quase luminescente. Seus olhos pequenos e inteligentes examinam a paisagem com a cautela de um predador de topo que aprendeu a ser cauteloso em um mundo que não mais acolhe sua presença. O outono desencadeia o comportamento de sobrevivência mais crítico do urso cinzento. A hiperfagia, o período de alimentação intensiva que determinará suas chances de sobreviver à hibernação de inverno que se aproxima. Sua taxa metabólica aumenta drasticamente à medida que seu corpo se prepara para acumular as enormes reservas de gordura necessárias para sobreviver aos meses de torpor. Ele precisa consumir até 20.000 calorias por dia. Uma necessidade que o leva a explorar todas as fontes de alimento disponíveis com eficiência metódica. Sua estratégia de alimentação no outono demonstra notável adaptabilidade e inteligência. Ele escava vastas quantidades de bulbos, raízes e tubérculos, usando suas poderosas garras para acessar fontes subterrâneas de alimento inacessíveis a outros animais. Seu olfato apurado, capaz de detectar odores a quilômetros de distância, o guia para áreas produtivas de alimentação, como plantações de frutas vermelhas, pomares de nozes e áreas onde as pastagens de salmão outrora forneciam fontes cruciais de proteína. Dieta onívora do urso. Cinzento no outono reflete seu status como um dos animais oportunistas mais bem-sucedidos da natureza. Ele coleta pinhões de casca branca, escondidos por esquilos, saqueia colônias de abelhas em busca de mel e larvas, e caça filhotes de alces e veados, quando a oportunidade se apresenta. Sua capacidade de alternar entre diferentes fontes de alimento, dependendo da disponibilidade e da qualidade, demonstra a flexibilidade comportamental que permitiu que seus ancestrais prosperassem em ambientes diversos. Seu comportamento territorial durante o outono torna-se cada vez mais complexo à medida que as fontes de alimento se concentram e a competição se intensifica. Os ursos dominantes estabelecem acesso exclusivo aos locais de alimentação mais produtivos, enquanto os indivíduos subordinados devem se contentar com recursos marginais ou arriscar confrontos perigosos. Sua hierarquia social é fluida e depende de fatores como tamanho, idade, status reprodutivo e temperamento individual. Preparação do urso cinzento para sua toca representa uma das transformações fisiológicas mais notáveis da natureza. À medida que o outono avança, seu corpo começa a armazenar gordura, o que lhes permitirá sobreviver à hibernação. Seu sistema digestivo se torna cada vez mais eficiente, extraindo o máximo de nutrientes de cada refeição, enquanto a química corporal se adapta para promover o acúmulo de gordura, em vez do desenvolvimento muscular. Sua presença potencial no ecossistema outonal de Yosemite desencadearia efeitos em cascata por toda a cadeia alimentar. Suas atividades de forrageamento influenciariam as comunidades vegetais. Sua pressão predatória moldaria o comportamento dos ungulados, e seu papel como necrófagos afetaria a disponibilidade de carniça para outras espécies. Sua mera presença restauraria a paisagem de medo que outrora caracterizou as relações predador-presa na Serra Nevada. Relação histórica do urso. Cinzento com os povos nativos americanos acrescenta significado cultural à sua importância biológica. Ele ocupava um lugar de destaque nas tradições espirituais e cerimônias sazonais das tribos que habitavam a Sierra Nevada. E sua aparência outonal simbolizava a preparação, força e a natureza cíclica da vida e da morte, que rege todos os processos naturais. Seu desaparecimento da Califórnia
representa uma das perdas ecológicas mais significativas da história da América do Norte. A eliminação do urso cinzento alterou radicalmente a dinâmica do ecossistema, eliminou uma espécie-chave que moldou a paisagem por milênios e eliminou um dos exemplos mais impressionantes de adaptação bem-sucedida a ambientes diversos no continente. Parando ao lado de um riacho outonal de fluxo lento, com sua enorme cabeça abaixada para beber da água que reflete as cores brilhantes das folhas em mudança, a ursa cinzenta personifica tanto a perda quanto a esperança. Seu espírito vagueia pela paisagem outonal de Yosemite, lembrando os visitantes da majestade selvagem que outrora definiu estas montanhas e dos desafios de conservação que determinam quais espécies sobreviverão no futuro. Enquanto o fantasma do urso cinzento assombra os vales, um pequeno sobrevivente enfrenta os desafios do outono, no ar rarefeito e nas temperaturas variáveis do terreno alpino de Yosemite. O pica, americano, do tamanho de um porquinho da Índia, representa uma das espécies mais sensíveis à temperatura na Sierra Nevada. Sua sobrevivência depende de adaptações comportamentais e fisiológicas precisas que lhe permitem prosperar nas condições extremas da vida em altitudes elevadas. Um pica emerge de sua fortaleza rochosa entre os blocos de granito de uma encosta. Suas orelhas pequenas e arredondadas e sua pelagem marrom acinzentada são perfeitamente adequadas à vida no ambiente alpino. Seu corpo, do tamanho de uma bola de tênis, parece quase impossivelmente pequeno para sobreviver em uma paisagem tão agreste. No entanto, ele representa um dos especialistas em altitudes elevadas mais bem-sucedidos da América do Norte. Seus olhos brilhantes e alertas examinam o terreno ao redor com a vigilância de uma criatura que precisa equilibrar constantemente as exigências da sobrevivência com o imperativo da preparação. Atividades outonais do pica representam uma corrida contra o tempo, enquanto ele trabalha freneticamente para criar os palheiros que o sustentarão durante os longos meses de inverno. Ao contrário de muitos pequenos mamíferos que hibernam, ele permanece ativo durante todo o inverno, necessitando de grandes reservas de alimento para sobreviver quando a vegetação fresca é escassa. Seu comportamento de produção de feno demonstra notável sofisticação em técnicas de preservação e armazenamento de alimentos. Sua estratégia de forrageamento no outono envolve a seleção e a curadoria cuidadosas de materiais vegetais, que manterão seu valor nutricional durante o armazenamento no inverno. Eles escolhem plantas específicas em momentos ideais, escolhendo espécies e estágios de maturação que secam bem e resistem à deterioração. Sua capacidade de prever padrões climáticos e cronometrar suas colheitas de acordo demonstra habilidades cognitivas que rivalizam com as de mamíferos muito maiores. Comportamento territorial do pica durante o outono torna-se cada vez mais importante, pois ele precisa defender tanto suas áreas de alimentação atuais quanto suas reservas de alimento de inverno da competição. Seus chamados de alarme agudos, que podem alcançar distâncias surpreendentes na paisagem alpina, cumprem múltiplas funções, incluindo identificar territórios, alertar predadores e comunicar-se com picas vizinhos sobre a disponibilidade de recursos e ameaças. Suas adaptações físicas para a sobrevivência alpina incluem mecanismos fisiológicos especializados que lhe permitem funcionar eficientemente em grandes altitudes. Seus rins são altamente eficientes na conservação de água e na concentração de resíduos, enquanto seu sistema circulatório está adaptado para funcionar eficazmente no ambiente pobre em oxigênio das terras altas. Sua pelagem espessa o isola de temperaturas extremas, que podem variar de abaixo de zero a temperaturas perigosamente altas em um único dia. A relação do pica com seu habitat nas encostas representa uma das necessidades de habitat mais específicas do reino animal,
Ele depende da complexa rede de espaços entre as rochas, que fornece refúgios térmicos, proteção contra predadores e áreas de armazenamento para seus palheiros. Sua capacidade de navegar por esse labirinto tridimensional com velocidade e precisão notáveis torna-o virtualmente impossível de ser capturado quando chega à segurança de sua fortaleza rochosa. Seu papel como espécie de presa torna-se especialmente importante durante o outono, quando muitos predadores acumulam reservas de energia para o inverno. Doninhas, martas e aves de rapina consideram o pica uma valiosa fonte de proteína, o que torna sua sobrevivência dependente de vigilância constante e reflexos extremamente rápidos. Sua capacidade de detectar e responder a ameaças de predadores representa um sistema de sobrevivência aprimorado ao longo de milhões de anos de evolução. A sensibilidade do pica às mudanças de temperatura o torna uma espécie indicadora importante dos impactos das mudanças climáticas em ecossistemas de alta altitude. Sua estreita faixa de tolerância térmica significa que mesmo pequenos aumentos na temperatura média podem ter efeitos drásticos em sua sobrevivência e reprodução. Suas populações servem como sistemas de alerta precoce para mudanças no ecossistema, que podem afetar muitas outras espécies alpinas. Seu sistema de comunicação inclui uma complexa série de chamados que transmitem informações específicas sobre diferentes tipos de ameaças e condições ambientais. Sua capacidade de distinguir entre diferentes tipos de predadores e ajustar suas respostas de acordo demonstra uma notável capacidade de aprendizado e memória que lhe permite sobreviver em um ambiente onde erros costumam ser fatais. Desaparecendo no labirinto de rochas graníticas, com sua boca repleta de vegetação cuidadosamente selecionada, sua pequena forma deslizando entre as rochas com eficiência especializada, o pica personifica as extraordinárias adaptações que permitem que a vida persista nos ambientes mais desafiadores da Terra. Sua presença nas zonas alpinas de Yosemite serve como um lembrete da incrível diversidade de vida que existe nos extremos da tolerância ambiental. Enquanto a pica continua seus preparativos urgentes nas terras altas, outra criatura se move pelas florestas outonais com a graça fluida de uma sombra viva. A marta do Pacífico, com sua agilidade felina e curiosidade insaciável, representa um dos predadores mais esquivos e especializados de Yosemite, perfeitamente adaptado à vida no complexo mundo tridimensional da copa das árvores de coníferas. Uma marta fêmea desliza pelos galhos de um enorme abeto de Douglas, com graça fluida, enquanto sua pelagem marrom-dourada capta breves vislumbres da luz do sol que se filtra pela copa da floresta. Sua cauda espessa serve como trave de equilíbrio e leme enquanto ela navega pelas rodovias aéreas, formadas pelos galhos entrelaçados, enquanto suas garras afiadas e semi-retráteis proporcionam tração perfeita na casca e nas superfícies dos galhos. Seus olhos brilhantes e inteligentes não perdem nada enquanto ela busca a presa que a ajudará a acumular as reservas de energia necessárias para uma reprodução bem-sucedida e sobrevivência no inverno. A estratégia de caça outonal da marta aproveita a abundância sazonal de pequenos mamíferos, que também se dedicam a atividades intensivas de forrageamento. Suas principais presas incluem esquilos, tâmias e ratazanas, que se tornam mais ativos e visíveis à medida que se preparam para o inverno. Sua capacidade de caçar com eficácia em 3 dimensões permite que ela acesse presas inatingíveis por predadores terrestres, tornando-a uma das caçadoras de pequenos mamíferos mais eficientes da floresta. Suas adaptações físicas para a caça arbórea são notáveis. Sua coluna vertebral flexível permite que ele gire as patas traseiras em 180 graus, possibilitando que desça das árvores de cabeça
com velocidade e controle extraordinários. Sua constituição frágil e músculos poderosos geram explosões de velocidade que podem superar as reações de fuga, até mesmo das presas mais ágeis. Seus sentidos aguçados, incluindo audição e visão excepcionais, permitem que ele detecte os movimentos das presas a distâncias consideráveis. A expansão territorial outonal da Marta reflete sua necessidade de localizar e defender os recursos que a sustentarão durante os difíceis meses de inverno. Seus limites territoriais são flexíveis e dependem da abundância de presas, da presença de competidores e da disponibilidade de tocas adequadas. Seu comportamento de marcação por cheiro torna-se cada vez mais importante à medida que ela estabelece e mantém seus direitos às áreas de caça mais produtivas. Seu comportamento de toca no outono envolve a seleção cuidadosa de locais que ofereçam segurança e proteção térmica durante os meses mais frios. Prefere cavidades em árvores grandes, afloramentos rochosos ou troncos caídos, que oferecem múltiplas rotas de fuga e proteção contra predadores maiores. Sua capacidade de avaliar possíveis tocas com base em critérios complexos demonstra uma sofisticada capacidade de tomada de decisão. O papel da Marta na dinâmica do ecossistema florestal vai além da simples predação, incluindo a dispersão de sementes e a regulação de populações de pequenos mamíferos, que de outra forma poderiam atingir níveis prejudiciais à saúde da floresta. Suas atividades de caça ajudam a manter o delicado equilíbrio entre populações de herbívoros e comunidades de plantas, enquanto seus movimentos pela paisagem facilitam a troca genética entre populações de pequenos mamíferos. O seu ritmo reprodutivo reflete a dura realidade da vida nas florestas de altitude. O acasalamento ocorre durante os meses de verão, mas a implantação é adiada até a primavera seguinte, permitindo que os nascimentos coincidam com o pico de abundância de espécies de presas. Esta estratégia reprodutiva garante que os seus descendentes tenham a melhor probabilidade de sobreviver durante o seu período crítico de desenvolvimento inicial. A sensibilidade da Marta à estrutura da floresta a torna uma espécie importante indicadora da saúde do ecossistema e das práticas de manejo florestal. Ela requer florestas com uma estrutura de dossel complexa, árvores de grande porte e abundantes detritos lenhosos grosseiros, características de habitat que foram reduzidas pela exploração madeireira e atividades de supressão de incêndios. Sua presença indica condições saudáveis em florestas antigas, que sustentam diversas comunidades de vida selvagem. Seu comportamento social durante o outono envolve interações complexas com outras martas, que compartilham territórios sobrepostos. Embora seja tipicamente solitária, precisa se adaptar a hierarquias sociais e acordos de compartilhamento de recursos que permitam a coexistência de vários indivíduos em áreas com alta abundância de presas. Seu sistema de comunicação inclui diversas vocalizações e marcas odoríferas que transmitem informações sobre limites territoriais, status reprodutivo e disponibilidade de recursos. Ao pousar em um galho alto, com o focinho se contraindo nervosamente, enquanto analisa a complexa mistura de aromas que transmitem informações sobre presas, competidores e condições ambientais, a Marta incorpora as adaptações especializadas que permitem aos predadores prosperar em ecossistemas florestais complexos. Sua presença nas florestas outonais de Yosemite representa a integração bem-sucedida de espécies predadoras e presas, criando o equilíbrio dinâmico característico de áreas selvagens saudáveis. Enquanto a Marta caça entre as copas das árvores, um predador ainda mais esquivo percorre a vasta natureza selvagem do interior de Yosemite, com a determinação incansável de uma criatura projetada para sobreviver nas condições mais adversas. O glutão, o maior membro da família das doninhas, representa o viajante por excelência da natureza.
Sua incrível força e resistência lhe permitem percorrer grandes distâncias em terrenos que desafiariam o montanhista mais habilidoso. Uma fêmea de Wolverine emerge de uma densa floresta de pinheiros lodgepole. Sua constituição robusta, semelhante à de um urso, e seu andar característico a identificam imediatamente como uma das predadoras mais formidáveis da América do Norte. Sua pelagem marrom escura, com listras douradas nas laterais, proporciona camuflagem perfeita na vegetação rasteira sombria, enquanto suas pernas poderosas e garras enormes permitem que ele se mova com eficiência pela neve, lama e terrenos rochosos. Seus olhos pequenos e inteligentes refletem a cautela de um animal que aprendeu a ser cauteloso em um mundo onde sua espécie vive no limite da sobrevivência. As atividades outonais do glutão concentram-se na formação de reservas de gordura e no estabelecimento de um território que lhe permita sobreviver aos exigentes meses de inverno. Seu metabolismo incrível exige alimentação constante, o que o leva a percorrer grandes distâncias em busca de presas, desde pequenos mamíferos até carniça deixada por outros predadores. Sua capacidade de detectar carcaças a quilômetros de distância o torna um importante necrófago no ecossistema, coletando restos que, de outra forma, poderiam representar um risco de doenças. Sua habilidade de caça no outono demonstra notável versatilidade e oportunismo. Consegue capturar presas tão grandes quanto veados quando as condições são favoráveis, usando sua incrível força e persistência para dominar animais muito maiores do que ele. Suas mandíbulas poderosas e dentes especializados permitem que ele quebre ossos e acesse medula óssea que outros necrófagos não conseguem alcançar. O comportamento territorial do glutão durante o outono envolve o estabelecimento de áreas de distribuição que podem abranger centenas de quilômetros quadrados, um dos maiores territórios de qualquer carnívoro terrestre. Sua capacidade de percorrer 48 quilômetros por dia em terrenos acidentados permite que ele monitore e defenda essas vastas áreas, enquanto busca os recursos dispersos que sustentam sua população. Suas adaptações físicas para sobreviver em condições extremas são extraordinárias. Sua pelagem resistente à geada repele gelo e neve, enquanto suas garras poderosas proporcionam excelente tração em superfícies geladas. Seu andar eficiente permite que percorra longas distâncias sem se esgotar, enquanto sua capacidade de subir em árvores e navegar por penhascos lhe dá acesso a recursos e rotas de fuga inacessíveis a outros grandes predadores. O papel do glutão como espécie-chave em ecossistemas selvagens vai além de seu impacto predatório direto. Seus deslocamentos de longa distância conectam habitats distantes e facilitam o fluxo gênico entre populações isoladas de outras espécies. Sua presença indica corredores selvagens intactos, que sustentam toda a gama de espécies nativas e processos ecológicos. Seu estado de conservação reflete os desafios enfrentados por espécies dependentes da natureza em uma paisagem cada vez mais fragmentada. Os glutões precisam de vastos territórios, tocas intactas e cobertura de neve persistente para se reproduzirem com sucesso. As mudanças climáticas e a fragmentação do habitat ameaçam os ecossistemas de alta altitude, dependentes da neve, que sustentam as populações de glutões em toda a sua área de distribuição. Desaparecendo na vasta natureza selvagem do interior de Yosemite, sua figura poderosa movendo-se com determinação incansável por uma paisagem que exauriria a maioria dos outros animais, o glutão encarna o espírito selvagem que define a verdadeira natureza. Sua presença, confirmada ou esperada, representa o teste definitivo da integridade do ecossistema e dos desafios de conservação que determinam quais espécies sobreviverão em um futuro incerto. O outono em Yosemite
representa a última oportunidade para a vida selvagem se preparar para os desafios do inverno. Da busca frenética do pica por feno às épicas peregrinações territoriais do glutão, cada espécie demonstra estratégias únicas para sobreviver aos meses rigorosos que se avizinham. A urgência da estação gera alguns dos comportamentos animais mais intensos e focados do ano, à medida que as criaturas correm contra o tempo para reunir os recursos que lhes permitirão sobreviver às adversidades do inverno. À medida que as estações giram sua roda eterna na natureza selvagem de Yosemite, uma nova força emergiu para moldar o destino das extraordinárias comunidades de vida selvagem do parque. A presença humana em Yosemite, embora ofereça proteção por meio da designação de conservação, também apresentou desafios que testam a resiliência de espécies que evoluíram sem pressões antropogênicas. A criação do Parque Nacional de Yosemite, em 1864, representou o primeiro reconhecimento da humanidade de que a preservação da natureza exigia proteção ativa contra as mesmas forças de desenvolvimento e exploração que transformavam rapidamente a paisagem americana. Esse conceito revolucionário de reservar terras para o benefício da vida selvagem e das gerações futuras criou um santuário onde os processos naturais podiam prosseguir praticamente sem intervenção humana. No entanto, o impacto humano na vida selvagem de Yosemite se estende muito além dos limites do parque. As mudanças climáticas, impulsionadas pelas emissões globais de gases de efeito estufa, estão alterando os parâmetros fundamentais que regem os ciclos sazonais e a distribuição das espécies. O aumento das temperaturas ameaça espécies de altitudes elevadas, como o pica e o carneiro selvagem, enquanto mudanças nos padrões de precipitação afetam o derretimento da neve e a disponibilidade de recursos hídricos que sustentam ecossistemas inteiros. Os 4 milhões de visitantes anuais do parque, embora forneçam apoio econômico e aumentem a conscientização sobre conservação, também criam pressões que afetam as populações de animais selvagens. A erosão de trilhas, a poluição sonora e as interações entre humanos e animais selvagens afetam os comportamentos naturais e a qualidade do habitat. A concentração de atividades humanas no fundo do vale privou espécies sensíveis de habitats significativos, forçando-as a se adaptar a distribuições reduzidas e níveis crescentes de perturbação. A poluição atmosférica, proveniente de centros urbanos distantes, afeta a qualidade do ar e a visibilidade do parque, além de depositar compostos de nitrogênio que perturbam as comunidades vegetais e os ciclos naturais de nutrientes. Essas mudanças impactam o ecossistema, afetando desde a floração de flores silvestres até a qualidade nutricional das plantas forrageiras que sustentam as populações de herbívoros. A introdução de espécies não nativas, tanto intencional quanto acidental, continua a alterar a dinâmica dos ecossistemas de maneiras que ainda estão sendo descobertas e compreendidas. Plantas invasoras competem com espécies nativas por recursos, enquanto animais não nativos podem perturbar as relações predador-presa e os padrões de transmissão de doenças que evoluíram ao longo de milênios. No entanto, o impacto humano em Yosemite não é totalmente negativo. Pesquisas científicas conduzidas no parque aprimoraram nossa compreensão dos processos ecológicos e da biologia da conservação, fornecendo conhecimentos que beneficiam populações de animais selvagens em todo o mundo. Iniciativas de restauração removeram espécies invasoras, restauraram regimes naturais de incêndios e restabeleceram comunidades de plantas nativas que sustentam diversas populações de vida selvagem. Os programas educacionais do parque inspiram milhões de visitantes a se tornarem defensores da conservação, criando um grupo de apoio que apoia iniciativas de proteção da vida selvagem, muito além das fronteiras de Yosemite. O valor econômico do turismo de natureza demonstra que a vida selvagem
tem um valor tangível que justifica o investimento na proteção de habitats e na recuperação de espécies. Histórias de sucesso de conservação dentro do parque, como a recuperação de falcões peregrinos e a proteção de florestas de sequoias gigantes, demonstram que a intervenção humana pode ser um fator positivo na conservação da vida selvagem, quando guiada pelo conhecimento científico e uma visão de longo prazo. Esses sucessos fornecem esperança e modelos para abordar os desafios de conservação enfrentados pelas populações de animais selvagens ao redor do mundo. O futuro da vida selvagem de Yosemite depende da capacidade da humanidade de equilibrar nosso desejo de vivenciar e apreciar a natureza, com a necessidade de proteger os processos ecológicos que sustentam as populações de animais selvagens. À medida que as mudanças climáticas e o crescimento populacional humano representam novos desafios para a conservação da vida selvagem, Yosemite serve como um laboratório para a compreensão desses impactos e como um santuário onde as espécies podem se adaptar e sobreviver. O ciclo eterno das estações continua em Yosemite e cada ano traz novos desafios e oportunidades para a extraordinária vida selvagem que habita esse cenário natural. Se as gerações futuras testemunharão a plena diversidade da vida que atualmente prospera no parque, depende das decisões de conservação que tomarmos hoje. A responsabilidade de proteger esse patrimônio natural recai sobre todos nós, pois nossas ações determinam se a vida selvagem de Yosemite continuará a inspirar e surpreender nos próximos séculos. A história da vida selvagem de Yosemite ao longo das estações é, em última análise, uma história de adaptação, resiliência e da incrível diversidade de vida que surge quando os processos naturais podem se desenrolar sem interrupções. Das caçadas de inverno do puma às andanças de outono do glutão, cada espécie encontrou maneiras únicas de prosperar em uma das áreas selvagens mais espetaculares da Terra. A sobrevivência deles depende do nosso comprometimento em proteger os espaços naturais que os sustentam e os processos naturais que moldaram sua evolução ao longo de milhões de anos. Fascinado pela incrível vida selvagem de Yosemite? Demonstre seu amor clicando no botão curtir e deixando um comentário com seu animal favorito. Compartilhe este vídeo para ajudar a conscientizar e apoiar a proteção desses ecossistemas impressionantes. E não se esqueça de tocar o sino para não perder mais nenhuma aventura inesquecível na natureza.